pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar início à aula de compositor de impressão e para isso vamos abordar algumas informações vistas na aula passada sobre os elementos do mapa. Então, como inserir os elementos do mapa em um compositor de impressão no QGIS? Essa é uma pergunta importante para a gente começar. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é entender o que seria esse compositor de impressão. Na verdade, ele funciona como um layout de mapa, no qual nós vamos fazer a transferência das informações que estavam sendo vistas lá na área do mapa para uma outra janela, na qual vamos inserir esses elementos do mapa, vamos inserir informações, né, de legenda, de escala, todos aqueles elementos que a gente viu lá na aula anterior. Essas informações no final podem ser exportadas ou em formato de PDF ou em formato de imagem. Geralmente, nós vamos ver algumas outras alternativas futuramente. Então, vocês podem usar, né, um projeto que já foi elaborado por vocês em outras aulas ou o projeto que a gente usou na última aula, tá? Que vai ser o que eu vou utilizar aqui. Vamos dar prosseguimento. Então, aqui nós temos o arquivo, né? O projeto que foi salvo da aula anterior com os dados de município da Bahia e zoneamento do litoral norte. Ambos os dados foram baixados do GeoBahia. Então, caso vocês ainda não tenham, podem fazer o download. Então, nós vamos aqui em projeto, novo layout de impressão. Para que vocês vão fazer isso? Porque a gente já vai partir do projeto inicial para a criação do layout. Uma vez que vocês cliquem aqui, ele vai pedir para nomear esse compositor de impressão, tá? Uma outra forma de acessar esse compositor é diretamente na barra de ferramentas, aqui no ícone novo compositor de impressão. Então, como eu estava falando, né? Ele vai pedir para nomear, qualquer um dos dois caminhos vai chegar nessa janela também aqui. Eu dei o nome do meu layout de litoral norte, né? Então, você pede para criar, dá o nome e ok. Vai abrir essa janela aqui, que vocês estão visualizando, e a gente vai agora começar a configurar todas essas informações. Então, pessoal, nessa página em branco, vocês vão perceber que temos aqui à direita 3 abas que serão importantes no decorrer dessa aula, tá? Então, nós temos aqui composição, propriedade do item e guias. Em propriedade do item, vocês já podem escolher qual é o tamanho da página que vocês vão usar, se vai ser um A2, A3, A4, enfim, e também a orientação. O seu projeto, ele fica melhor visualizado em retrato ou em paisagem. Então, esse é o momento já para você definir esses elementos que vão facilitar todo o outro processo seguinte, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a orientação em retrato. Então, aqui eu posso mudar quando eu clico aqui. E vou escolher A4 retrato, tá? Uma vez que eu faço isso, eu vou habilitar a opção aqui, adicionar mapa. E em seguida vou usar a área que eu quero para o meu mapa. Lembrando que é importante que a gente deixe sempre um espaço de margem. Por quê? Porque depois a gente vai inserir outros elementos, como coordenadas. Então, é importante que exista esse espaço. Então, para isso, eu vou desenhar um retângulo envolvente aqui e eu vou ter acesso exatamente ao que está sendo visualizado lá no meu projeto. Então, aqui é o exemplo, né, do que estava sendo visualizado lá, onde vocês devem estar parecido. Então, pessoal, eu sugiro que vocês usem já a moldura aqui nessa etapa, tá bom? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os ícones da barra de ferramentas.
Então, vamos explorar alguns desses elementos aqui à esquerda do meu mapa. Nesse ícone, nós temos a opção selecionar, mover item, no qual, quando você habilita, você move todo o retângulo envolvente, ou seja, toda a sua área do mapa. Então, pode ser que você precise utilizar essa ferramenta e vocês já sabem para que serve. A outra ferramenta é mover o item do conteúdo, ou seja, quando vocês habilitam e acessam aqui a área do mapa, vocês vão mover apenas o que está dentro do retângulo envolvente e não todo o mapa, tá? Ou seja, aqui vocês poderiam, por exemplo, mudar a escala a partir do zoom. Na sequência, pessoal, nós vamos inserir o primeiro elemento básico do mapa, que é a grade de coordenadas. Então, para isso, eu clico aqui na área do mapa, venho na opção grades e clico em adicionar nova grade. Ela vai aparecer aqui como grade 1, eu seleciono e venho em modificar grade. Percebam que inicialmente não aparece nenhum valor e nenhuma grade aqui. O intervalo vai estar zerado. Então, vocês vão precisar inserir valores em X e em Y para que essa grade apareça. Então, é importante dizer que esses valores não são fixos e que eles vão mudar conforme a escala do mapa. Ou seja, vocês vão ter que testar a quantidade de grade adequada para o seu projeto. Aqui, pessoal, eu inseri um valor, então eu fiz alguns testes e escolhi o valor de 40.000, tanto para o X quanto para o Y. Agora, pessoal, a gente vai inserir as coordenadas, porque no passo anterior só tínhamos a grade, tá? Então, quando a gente desce aqui essa barra de rolagem, eu tenho acesso às coordenadas. É importante dizer que tem mais de um formato disponível, tá? Por exemplo, decimal, grau, minuto, segundo, entre outras. Então, vocês vão escolher também o que melhor se adequa ao projeto de vocês. E aqui eu vou ter como organizar as informações na sequência que eu quero, né? Então, eu sugiro que vocês usem para esquerda e para direita a alternativa vertical ascendente. Por quê? Porque vai evitar que a informação fique saindo da área do mapa, tá? A coordenada no caso. E vocês podem escolher no topo e na base a coordenada na posição horizontal, ok? Também sugiro que vocês coloquem aqui a precisão da coordenada 0, porque isso diz respeito à quantidade de casas após a vírgula. Então, geralmente a gente já trabalha com coordenadas, né, que são números grandes, então a gente faz isso para facilitar a leitura e não poluir o mapa também, tá? O segundo elemento que vamos inserir agora é o norte. O norte também é um dos elementos de localização e aqui no QGIS ele está se referindo à seta norte. Então, eu venho aqui no ícone adicionar seta norte e vou escolher a posição que eu quero adicionar, por exemplo, pode ser aqui na lateral esquerda ou na lateral direita, né, superior, e eu vou fazer o retângulo envolvente dessa seta. Depois disso, surge aqui na lateral direita algumas opções de símbolo de imagem para poder o usuário escolher, tá? Então, vocês podem escolher entre uma dessas opções. Geralmente, optamos por algo mais discreto. Então, eu escolhi aqui uma dessas opções. É o mesmo processo caso vocês queiram usar outra imagem, outro símbolo que vocês tenham no computador de vocês, por exemplo, vocês carregam aqui. O terceiro elemento que nós vamos inserir é o título. Para isso, nós vamos aqui em adicionar rótulo e posicionamos no local desejado. Então, por exemplo, coloquei aqui na parte superior e abre uma janela na lateral direita para poder
colocar esse título, escolher algumas informações aqui, né? Como fonte, se eu quero centralizado, se eu quero moldura, enfim, várias informações. É importante dizer que eu estou colocando e posicionando esses elementos de uma forma um pouco aleatória, tá? Porque a gente vai ter uma aula específica para tratar sobre esse balanço visual do mapa. Então, como eu falei, vocês podem escolher a fonte, o tipo da fonte, o tamanho e esses outros elementos aqui. O próximo elemento a ser inserido é a legenda. Então, para isso, eu vou clicar aqui no ícone adicionar legenda e vou posicionar também fazendo um retângulo envolvente de onde eu quero que ela esteja localizada. Então, pessoal, as informações vão aparecer aqui na lateral direita e a primeira coisa que eu faço é desabilitar a opção atualização automática. Percebam, pessoal, que antes de desabilitar a opção atualização automática, eu não posso nem editar os nomes que estão nessa legenda e nem mudar a posição dessas camadas, tá? Então, à medida que eu desabilito, eu consigo acessar essas informações. Então, aqui nesse caso, eu vou deixar, né, as informações aqui automáticas, eu posso editar e colocar letra maiúscula, enfim, deixar essa legenda, que é o que vai aparecer no mapa final, essas informações mais organizadas, tá? Eu também posso fazer a edição da quantidade de colunas disponíveis aqui na minha legenda, porque percebam que se eu deixar apenas uma coluna, como eu tenho muitos elementos do zoneamento, acaba ficando em um posicionamento ruim. Então, frequentemente, será necessário que vocês modifiquem a quantidade de colunas. Então, eu também selecionei aqui a opção equalizar a largura e dividir camadas. O próximo elemento que nós vamos inserir é a escala. Então, eu vou vir aqui na opção adicionar a barra de escala e posiciono onde eu quero. E ela vai também aparecer aqui algumas opções para customização. Nesse caso, a unidade que aparece aqui é quilômetros, mas caso queira mudar, ela também vai atualizar de forma automática quando você modificar essa unidade, tá? A quantidade de segmentos à direita ou à esquerda também pode ser alterada, e aí a gente deve lembrar, né, de algumas considerações que falamos lá na aula de elementos do mapa, certo? E vocês podem colocar moldura, pano de fundo, várias outras coisas aí para ajuste. O tipo também e o estilo, né, dessa escala, vocês podem alterar. Aqui tá como caixa simples. Então, cada tipo de mapa, a gente vai ter um tipo de escala que melhor se adequa. E, por fim, nós vamos ter as informações de fonte, algumas coisas importantes. Geralmente, utilizamos dados de alguma fonte anterior, né? Um dado, então, que você está produzindo aí é um dado secundário. E aí é importante que vocês façam essa referência aqui ao que foi utilizado. Então, por exemplo, unidades de conservação do INEMA, coloco o ano. Limites municipais da SEI, também coloco o ano. E a elaboração pode ser ou o nome da pessoa que elaborou ou o órgão responsável, né? No caso de vocês, a SPU. Também, pessoal, podemos e devemos colocar outras informações aqui, como, por exemplo, sistema de referência utilizado e projeção, porque isso é um documento cartográfico que vai compor algum outro produto. Então, é importante que essas informações estejam expressas aqui nesse arquivo, tá bom? Então, assim, finalizamos esses elementos do mapa inseridos em formato de layout no QGIS e assim a gente finaliza por hoje. E nos encontraremos na próxima aula.